Do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Nas Palavras do Caminho. Conta-se que Tiago, o velho apóstolo que permaneceu em Jerusalém, demandava Betânia, junto de Matias, o sucessor de Judas, no colégio dos continuadores do Cristo, quando foi lembrada repentinamente a figura de Iscariotes. Contemplando um pomar vizinho, Tiago comentou em resposta às observações do companheiro: Esse sítio lembra o horto em que o mestre foi traído. As árvores próximas parecem esperá-lo, as lições do crepúsculo, quando o Senhor estimava as meditações mais profundas. Recordo-me ainda do instante inesperado, não obstante os seus avisos. Judas vinha à frente de oficiais e de soldados que empunhavam lanternas, varapaus e espadas. Contavam encontrá-lo à noite porque Jesus muitas vezes se alegrava em ministrar nos ensinamentos a doce claridade noturna. O mestre, porém, vinha ao encontro dos adversários e estava sorridente e imperturbável. Olhos mergulhados na reminiscência, o apóstolo relembrava. Adiantou-se o infame e beijou-o na face. Estabeleceu-se o tumulto e consumou-se a prisão do Messias, começando desde então o nosso martírio. Que insolência! Que homem caviloso! Esse Judas terrível! Replicou Matias, inflamado no zelo apostólico. Dói-me evocar o vulto hediondo do ingrato. Como não vacilou no crime ignominioso. Será Judas para sempre a nossa vergonha? Exclamou Tiago, arrimando-se ao bordão rústico. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque, para mim, não existe palavras que o excusem. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele quem entregou o mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia de Gólgota. Não tem advogados, nem desculpa. Foi perverso, positivamente infame. Como se abalançou a semelhante absurdo? Indagou o interlocutor. Tudo lhe dera o Senhor em bênçãos eternas? Foi o espírito diabólico da ambição desregrada, tornou Tiago em voz firme. Judas queria absorver a direção de nosso grupo, ombrear com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, criar uma organização financeira, submeter o próprio Senhor à sua vontade. Pedro costuma afirmar que o celerado não previa as consequências do ato da traição, nem alimentava o propósito de eliminar o Messias amado. Contudo, não posso admitir a suposição. Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte, e talvez fosse ele o inspirador sutil dos tormentos na cruz. João e Pedro asseveram que o infeliz se arrependeu e chorou. Entretanto, chego a duvidar. Um traidor como aquele não encontraria pranto nos olhos. Era demasiadamente perverso para sofrer por alguém. Com efeito, observou Matias, não devia passar de criminoso vulgar. A sua memória inspira-me compaixão e vergonha. Depois de ligeira pausa, indagou. Chegou a vê-lo antes da morte? Não, replicou Tiago de maneira significativa. E não sei se me comportaria fraternalmente se ainda o tivesse ante aos olhos. O traidor morreu nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. Devia descer aos infernos, como desceu envolvido em trevas densas. Era um perverso gênio das potências inferiores.
E os familiares desse homem cruel? Interrogou Matias curioso. Porventura lhe aprovaram a conduta satânica? Tiago ia responder, mas alguma coisa lhe impediu. O velho apostólico arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias redarguiu: também vejo, também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias. Lembrou a narrativa dos discípulos a caminho de Emaús. Ajoelhou-se reverente e falou baixinho: é o Senhor. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou por alguns instantes ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente, como um mestre afetuoso junta dois aprendizes humildes. Matias chorava, sem forças para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fixá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor, e como nada dissesse, o velho Galileu considerou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém, a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la? Não, Tiago, respondeu Cristo doce e firmemente. Não vou agora à cidade, siga em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago insulou-se da comunidade e, tomando os pergaminhos nos quais começara a escrever sua bela epístola à cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O adversário invisível. À frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos, a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia, observados pelo divino amigo em silêncio. Eu, dizia Pedro sob impressão forte, fui surpreendido por quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia, cruel, sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Quis correr sem detença e, em nome da Boa Nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com um desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira. O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou: no entanto, eu tive receio de entrar na questão que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. Silenciando Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu. No trilho de vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança no colo. Arrastava-se quase, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e francamente. Muito me condoí da infeliz, que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara, e num movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno para que se apoiasse, mas recordei, de súbito, que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se, um tanto desapontado, e prosseguiu. E se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e ao mesmo tempo sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Outro aprendiz adiantou-se. Era Bartolomeu, que contou espantadiço.
Em minha jornada para cá, não me faltou desejo, a sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Vi-o a gemer sob 2 figueiras farfalhudas durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue a porejar-lhe da túnica, mas eu tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, que seria de mim? Calando-se Bartolomeu, falou Filipe. Comigo os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidom, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda de perfeição. Desejavam ser instruída quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes. Todavia eu ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente, por isso emudeci e aqui estou. Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou. Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem. Mas como agir dentro das normas de amor que nos traça, se nos achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou breve. Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário, que muitos acalentam. Esse adversário é invisível, é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Filipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu: Quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Natal Simbólico. Harmonias cariciosas atravessavam a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo no qual o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo, sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorâncias por corrigir, inúmeras tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador. Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo o princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor
ou pela madureza de raciocínio. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. Surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia as nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Animais em bandos são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na solenidade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma, para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Em toda realização superior não poderemos desdenhar o esforço próprio. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trata-se então, dentro de nosso mundo individual, a grande batalha. A essa altura o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou: aqui terminam as minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais o Evangelho de Nosso Senhor,
Não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida.